À partida, há algumas coisas que já se sabem antes de se ler um livro. O título, a capa. O título é bastante importante. Eu, sinceramente, também creio que a capa acaba por ser importante, embora eu não seja conhecido por fazer capas. Mas a capa é importante porque cada vez que paramos a leitura, cada vez que fazemos uma pausa na leitura, fechamos o livro e lá está a capa, a olhar para nós ou nós a olharmos para ela. Isso acaba por ser um tom, uma tonalidade que é dada ao livro, apesar de um pouco indireta, apesar de não ser verbal, ela comunica connosco. E este livro, parece-me a mim, acaba por ser um livro em que, ao longo da sua leitura, se pode fazer muitas pausas, uma vez que é um livro constituído por uma grande quantidade de textos. Eu, neste momento, não sei o número preciso, mas creio que é à volta de 170 textos individuais e que foram publicados a seu tempo individualmente, e que, portanto, cada um deles acaba por ter uma certa ambição de individualidade. Foi assim que eles chegaram ao mundo. Esta é uma, digamos que é quase uma segunda vida para eles. Porque todos eles foram publicados nos mais diversos lugares, alguns foram publicados mais do que uma vez até, sendo que os lugares onde foram publicados mais textos, dos textos que estão presentes neste livro, foram a Visão, onde eu escrevo uma coluna, não sei precisar, mas há uns 3 ou 4 anos, e o Jornal de Letras, onde escrevo uma coluna há 9 anos. Mas também outros lugares, a revista Time Out Lisboa, onde também escrevo uma coluna pequenina, de 1500 caracteres. Isso dos caracteres também é uma coisa muito curiosa, que se quiserem podemos falar, porque a partir de certa altura comecei eu próprio a formatar as minhas ideias em função destes espaços. 1500 caracteres na Time Out, 4200 caracteres na Visão. O JL tem mais elasticidade, pode ser entre 6000 e 7500 caracteres. E isso é muito curioso. Mas dizia, também da Time Out, também outros textos que foram publicados em diversos lugares, inclusivamente alguns foram publicados, todos estes exemplos que dei são textos que surgem como crónicas. No entanto, houve alguns que foram publicados como contos. Eu, pessoalmente, aí também está um assunto que me parece que este livro pode trazer e que, para mim, também é uma dúvida, também é uma questão, que é essa diferença entre crónica e conto. Onde é que começa um, onde é que começa o outro. Neste caso, possivelmente essa questão acaba por ser colocada em termos que em alguns momentos são radicais, na medida em que grande parte destes textos tem como personagem principal uma figura que tem essencialmente as minhas características, inclusivamente o meu nome, os meus piercings, pronto, muitas coisas que eu também tenho. No entanto, dizia que essa questão pode ser colocada de uma forma algo radical, porque existe, por exemplo, um texto chamado O Cadáver de James Joyce, que é um dos textos mais antigos, na verdade, deste livro, em que, muito sucintamente, e acho que não estraga a leitura ao contar este pedacinho do enredo, se trata de uma figura, justamente, chamada José Luís Peixoto, como eu, que escreve livros e que, na verdade, no momento em que essa ação se desenrola, acabou de escrever o seu primeiro romance e que decide ir a Zurique, onde está enterrado James Joyce, desenterrar as suas ossadas e levá-las para Dublin. Eu nunca fui a Zurique, nunca tive qualquer contacto com o cadáver de James Joyce, e acho que quem lê presume isso, não é? Nessa medida,
é nitidamente um texto ficcional, apesar da personagem ter o meu nome e ter algumas das minhas características. No entanto, há outros textos em que a personagem continua a ter o meu nome, mas em que lhe acontecem coisas que são, às vezes, até de uma certa intimidade emocional e afetiva e ligadas à minha experiência, inclusivamente presente noutros livros, e que não sinto nenhuma tentação de negar a sua autobiografia, antes pelo contrário. Tenho até muito orgulho nela. No entanto, fico sempre com a sensação de que aquela mesma história, contada de uma outra perspectiva, seria outra história. E, no entanto, partia da mesma raiz. É como estar aqui e ter a luz de um lado ou ter a luz do outro. A sombra é do mesmo objeto, mas pode ser radicalmente diferente. E por isso a questão da autobiografia e da ficção acaba por estar aqui também bastante presente. Ao mesmo tempo, sinto que, dada a diversidade do livro, também é um livro que passa por... que leva o leitor, se o leitor estiver nessa disposição, por diversos estados e diversas cores e diversas emoções, porque é um livro que realmente acaba por acompanhar muita diversidade por ser muito contrastante, na medida em que ele resulta de uma experiência de escrita praticamente cotidiana de 10 anos. Eu sei, ou presumo pelo menos, que livros como este acabam muitas vezes por ser um pouco despachados numa frase, no sentido em que as pessoas dizem: isso são uns textos que eram publicados não sei onde, ou isso é uma recolha de crónicas, que nem sequer, não é? Nem sequer é uma frase. Recolha de crónicas é só quase uma expressão, não é? Ou seja, basicamente o que as pessoas dizem é: não é um romance, ou não é um livro de inéditos. E eu sinto que, para mim, seria uma pena, ou para este livro em particular, seria uma pena se isso acontecesse, porque, na verdade, este é o livro onde está presente a imagem do meu cotidiano de escrita destes 10 anos. Porque os romances, os outros livros que eu publiquei são exceções, são ilhas dentro dessa vivência. Isto é a vivência. Muitas vezes, em textos destes, eu tive ideias, entre aspas, ou comecei a trabalhar ideias e a trabalhar direções que depois acabei por trabalhar de uma forma possivelmente mais específica ou levando mais longe nesses tais textos mais longos, romances e outro tipo de textos. No entanto, para mim, e eu espero que para outros também possa ser assim, é muito interessante ver justamente a forma como essas ideias surgiram, porque as ideias, pronto, há muito para dizer sobre as ideias, também que há vários textos sobre as ideias, vários textos sobre a escrita ela própria, mas eu nunca guardo ideias, eu nunca tenho, quer dizer, às vezes há ideias que não tenho logo ocasião de utilizar porque surgem logo com uma forma e eu, nesse momento, não tenho outros assuntos a tratar e não tenho aquela forma específica para trabalhar. No entanto, se eu tiver a escrever um texto para uma publicação qualquer periódica
e tiver uma ideia que me entusiasme muito, eu não penso, vou guardar esta ideia para um romance, porque um romance é mais importante do que um texto nas páginas de uma revista. Para já não penso isso porque há e acho que é um erro sentir as coisas dessa forma, porque nós, quando temos uma ideia e a utilizamos, ficamos com espaço para ter novas ideias. E nós, quando guardamos uma ideia e ficamos à espera do dia em que será maravilhoso utilizá-la, vamos perdendo aquele entusiasmo, vamos perdendo aquela visão e vamos perdendo a ideia, no fundo. E nessa medida há muitas ligações aqui entre aquilo entre estes textos e outros que fui publicando. Também, não só pelas ideias e por essas questões às vezes formais que depois acabei por trabalhar noutros lugares, mas também justamente àquilo que estava a falar antes, também devido ao facto de existir aqui relações autobiográficas muito fortes. Aliás, essa é a linha condutora deste livro. Nos primeiros textos existe por exemplo, que se chama Tenho 4 anos, que é justamente a minha primeira memória de sempre. Acho que toda a gente tem uma ideia da sua primeira memória, a primeira coisa que se lembra. A minha foi, lembro-me de estar por acaso em Santa Cruz, e isso acho que não vem aqui, mas digo-vos eu, e de me lembrar e de pensar, tenho 4 anos, que é uma coisa fantástica, é assim é existencialista, não é? Tenho 4 anos. E ter a consciência de que tinha 4 anos, e pelo menos eu acredito que isso aconteceu. E vem até... por exemplo, estou aqui a passar por um texto que se chama Uma Casa Cheia de Livros e que tem a ver com uma visita que eu fiz a uma escola secundária em Sintra este ano, já, onde cheguei a uma biblioteca e estavam lá os livros da biblioteca pessoal de um senhor que era crítico literário e que tinha morrido e que era um desejo dele doar os livros e foram ter aquela biblioteca. E então, pronto, o texto é sobre isso, mas como veem, passa-se, portanto, tem como referência algo que aconteceu já este ano, não é? Mas dizia, existindo, portanto, esse caminho autobiográfico, num certo sentido, o livro é um livro de memórias. Isto faz-me lembrar um bocadinho o Cristiano Ronaldo, na medida em que... Pronto, eu fiz 37 anos agora e estou aqui a falar-vos de um livro de memórias. O Cristiano Ronaldo tem 20 e tal anos e também já publicaram 3 ou 4 biografias, não é? Mas pronto, eu espero ainda vir a ter mais memórias ao longo da vida. Mas para já, e que o Cristiano Ronaldo também as tenha, não é? Mas para já, este é um livro que tem esse seguimento das memórias apresentadas de forma cronológica, desde criança até à atualidade, mas que depois esses textos vão se ramificando noutros. Isso acontece porque um dos textos pode sugerir um determinado tema ou porque pode sugerir uma determinada ideia que depois vai dando asa a outro tema, a outro, mas depois volta a esse tronco de memórias. Há um outro... e pronto, e isso, como eu dizia antes, tentando também regressar ao que estava a dizer antes, isso também depois faz ligações com muito daquilo que eu escrevi em romances e noutros livros, na medida em que os livros que eu publiquei até agora têm uma vertente autobiográfica muito forte e muito... Como é que é de dizer? Muito trabalhada. Não sei se
se este é o melhor adjetivo, mas pelo menos é o que me parece melhor neste momento. Há também aqui um aspecto que para mim foi muito importante para conceber a estrutura destes textos todos, e na verdade estruturá-los foi talvez o trabalho maior neste momento, uma vez que o trabalho de escrevê-los vem sendo feito ao longo destes últimos 10 anos. Estes textos aqui, o mais antigo terá sido publicado em 2001, mas há um aspecto que foi importante para mim, para fazer aqui uns pilares, e ao mesmo tempo também para erguer este balanço, digamos assim, que eu vejo neste livro, e que acaba por ser algo que está presente naturalmente desde o início, justamente desde o primeiro texto. O primeiro texto chama-se Os Irmãos e fala sobre os meus filhos. Depois, eu tenho 2 filhos, um com 6 anos e outro com 14 anos. Na verdade, agora um já tem 7 anos, o outro continua com 14 anos. Mas dizia, e então as idades deles e eles próprios marcam a primeira parte do livro, a segunda parte do livro, e depois 36 anos, que é a idade que eu tinha quando terminei de organizá-lo, é a terceira parte do livro. E essas primeira, segunda e terceira partes são... ajudam-me também, de certa forma, a dividir estas memórias e todas estas ideias em infância, adolescência e idade adulta. Mas isto... eu acho que vou ler um pedacinho. Como estão muito sérios, eu vou ler um pedacinho desse... ou se calhar até leio o texto inteiro. Não demora assim tanto tempo, se tiverem paciência... desse primeiro texto, que se chama Os Irmãos. Em 1998, eu ainda morava em Coimbra. Comprava pão na padaria que ficava ao fundo da rua, comprava o jornal num quiosque, debaixo de uma arcada, onde o dono estava sempre a falar de motas. Agora, recordo-me desses anos como uma espécie de série antiga, o Dallas, a Dinastia, com a diferença grande de o Bobby, o JR ou a Suellen serem pessoas que existem, que têm a sua própria memória. Num ano, a vida pode mudar radicalmente. Em 10 anos, a vida pode transformar-se noutra vida. No entanto, as árvores crescem indiferentes. Continuam no Jardim da Sereia, a respirar sobre a Praça da República. Entretanto, a minha sobrinha, criança que nasceu numa noite de sexta-feira, tem 22 anos e termina o curso em Coimbra, numa cidade que de certeza é bastante diferente daquela em que vivi durante 2 anos. Entretanto, o meu filho, nascido na maternidade Daniel de Matos em 1997, tem crescido, cruzando-se com as minhas memórias, mas sem as reconhecer. O meu filho mais pequeno, nascido em Cascais em 2004, quer sempre ir comigo buscar o Mano. Primeiro, existem 200 quilómetros em que vamos sozinhos. Temos conversas longas sobre gormitis ou skates de dedos. Pode também pedir-me para pôr um CD de música assustadora, que é como ele chama o heavy metal. Entre os seus preferidos encontram-se os primeiros discos de Obituary. Depois chega o meu filho mais velho, com a sua mochila do Benfica, a roupa passada e dobrada, e existem 200 quilómetros em que vou calado a ouvi-los e a espantar-me com as expressões que utilizam. Eu, que fui filho, sou agora pai. Imagino todo o mistério que eles veem quando olham para mim e carrego aquilo que eles não sabem, que é melhor que não saibam. E muitas vezes, quando lhes conto alguma história minha, explico-lhes que aconteceu antes de terem nascido. Eles olham-me desde as suas idades e não estranham que existisse mundo antes de terem nascido. Já eu, que tenho esta idade, estranho quase tudo. O mais velho joga ténis, faz vela no Mondego e faz parte da única equipa portuguesa de lacrosse. Eu também nunca tinha ouvido falar nesse desporto americano que se joga com um bastão que tem uma rede na ponta. Quero ouvir, quero saber todas as regras para acreditar que também jogo quando ele joga.
Misturado com isto, por baixo disto, eu e a mãe dele estivemos na sala em que nasceu o seu rosto pela primeira vez. Vimos a enfermeira afastar-se com ele para limpá-lo, não desviámos o olhar por um único instante e depois vimos-lo voltar e pousá-lo nos braços da mãe. Agora houve Green Day. Muito explicado, o mais novo conta episódios dos pequenos na escola dele, que têm 4 anos, dos bebés que têm 3 anos e dos grandes que têm 7 anos. Respeitinho. Também ele tem as suas atividades extracurriculares, o judo, a natação, e às vezes diz palavras em inglês que aprende uma a uma, semanalmente. Three beautiful cat. Conta também detalhes das explicações do educador, a quem chama tio. A mãe dele, chegámos ao hospital antes das 6 da manhã. Nasceu 12 horas depois. Ao lado dela eu não sabia o que fazer. Temia que não pudesse fazer nada. Ela, com dores, a fechar os olhos, a respirar. Nasceu muito sério. Agora ouve e canta, chutes e pontapés. Por insistência dele, fomos todos, mano incluído, assistir ao concerto do Estádio do Restelo. Dormiu no meu colo durante a maior parte do tempo. Sou eu que o junto. Essa a minha tarefa. O mais velho defende o mais novo. Perde de propósito em jogos de PlayStation. O mais novo tem uma cegueira imensa pelo mais velho. Nada do que ele faça pode estar errado. Eu sou a testemunha disso. Sou o pai. Respondo às perguntas que me fazem, dou autorização para irem lá ao fundo. O pai deixa, diz um deles. Sou também eu que os separo. Depois de 2 dias inteiros juntos, a dormirem na mesma cama, a acordarem ao mesmo tempo, sou eu que guardo a roupa suja na mochila do Benfica. Sou eu que carrego os presentes no carro. Depois de filmes no cinema, em que eles decoram cada pormenor, depois do novo se divertir a lutar contra a minha sombra, depois de comermos crepes com chantilly, depois de eu reparar que o mais velho está quase à minha altura, chegou a hora, fim da tarde de domingo, e peço-lhes para darem um abraço. O mais velho dobra-se sobre o mais novo. Ficam assim, durante um momento longo, parado. Em silêncio, eu sou o pai a olhá-los, mas por dentro, em segredo, sou também um menino de 5 ou 13 anos que gostava de ser irmão deles. Muito obrigado. É curioso porque eu não sinto vergonha nenhuma de ler este texto. Na verdade, eu não sinto vergonha nenhuma de nada. Eu acho que podia despir-me agora aqui, porque se lerem este texto já me vão ver nu. Fisicamente nu. Mas isso é bom, porque se eu me despisse agora aqui, ninguém ia também ficar admirado com... Bem, tem as tatuagens e tal, e tem alguns piercings, não são na genitália, mas tem alguns... Pronto, eu vou dizer isto, porque senão fica toda a gente a pensar, ele tem um piercing na pila. Não tenho nenhum piercing na pila, mas mesmo assim tem alguns piercings que não são conhecidos. Ainda assim, tirando esses detalhes, certamente não haveria grande coisa que espantasse ninguém, porque temos todos 2 perninhas, 2 bracinhos. E no fundo, este livro tem este título também um pouco por isso, porque é de uma pessoa para outras pessoas. Na verdade, é de uma pessoa para outra pessoa, porque na leitura, apesar de eu estar aqui agora a ler para toda a gente, é sempre 1 a 1. Na leitura é sempre 1 a 1. E há uma... Pronto, na minha experiência, eu acho que há muitos aspectos que os livros têm em comum com as tatuagens e com os piercings, mas há um particularmente verdadeiro, que é, se estão a pensar fazer um piercing ou uma tatuagem, aqui fica uma sugestão, que é: não façam em momentos em que não estejam bem, em que não se sintam bem, em que não estejam num momento bom,
porque eu acho que essas marcas acabam por, não é, como as marcas normalmente fazem por natureza, estendem-se no tempo, não é? São algo que de certa maneira transcende aquele momento, não é? São marcas. E se forem feitas num momento bom, por bem, não é? Então nunca se vão arrepender. E nunca vão olhar, quando se lembrarem delas, quando elas reentrarem na vossa vida, quando elas estiverem presentes, quando alguém chamar a atenção para elas, vão sempre encontrar vão sempre encontrar uma lembrança de coisas boas, e isso é bom. Há no Brasil nós sabemos, não é, aquela expressão que se diz: violência gera violência, não é? E há um vagabundo do Rio de Janeiro que ficou muito conhecido, que era o Gentileza, e há umas plaquinhas que agora até se vendem assim, pronto, no Rio de Janeiro, que dizem: gentileza gera gentileza. E é verdade. Gentileza gera gentileza, sorrisos geram sorrisos, abraços geram abraços. Aquilo que, não é? Experimentem a sorrir na fila da segurança social. É garantido? Ou nas finanças? Vou ler mais um texto. Este texto é muito particular, mas eu ao longo do texto, talvez. E este já é da idade adulta, digamos assim, não é? O outro era o primeiro texto do livro. E este texto chama-se Pacheco. Voltei. Na semana passada, estava a confraternizar com meia dúzia de grupos de uma banda rock quando, com o barulho, a barulheira, elas entenderam que o meu nome era Pacheco. Eu não as corrigi logo, deixei-as dirigirem-me diversas frases a terminar em Pacheco, pedidos, observações. Passou talvez meia hora, o barulho diminuiu bastante e eu, com falta de assunto, lembrei-me de explicar-lhes que não me chamo Pacheco. Demasiado tarde. Já não fui a tempo de as convencer. Nos e-mails que trocámos desde então, trataram-me sempre por Pacheco. Em 1997, quando José Saramago fez um livro com Sebastião Salgado, fui assistir a uma apresentação em Coimbra, na Biblioteca Municipal, no cimo do Jardim da Sereia. Levava ao memorial do convento, e quando se propiciou, pessoas de um lado e de outro estendiu-o ao autor. Naquele momento nem eu, nem ele, nem ninguém imaginava que anos mais tarde eu iria receber um prémio com o seu nome e iríamos tirar fotografias juntos. Não sei se alguém imaginaria que pouco depois também iria ele receber um prémio, passearia de Samarra em Estocolmo. Eu não imaginava nenhum desses futuros, apenas tentava que se interessasse pelo livro que eu tinha trazido de casa, já a pensar. Foi por um impulso difícil de explicar, por um instinto, que lhe disse o meu nome completo. Durante alguns segundos esteve a escrever só para mim. Deu-me o livro fechado. Afastei-me. Outras pessoas queriam falar com ele. Ainda nessa sala, quando abriu o livro, na folha autografada dizia: a José Luís Pacheco, com a estima de José Saramago. Ainda tenho esse livro. Com 22 anos reuni alguns contos sobre o mesmo título, fotocopiei-os e enviei-os a algumas editoras. Recebi a resposta de duas. Uma propunha-me publicar apenas metade dos contos. A outra publicava o volume completo desde que eu pagasse a edição. Felizmente, esse livro nunca foi publicado. Ainda assim, cheguei a ter um encontro com este último editor. Atravessando corredores com prateleiras altas de livros, chegámos a um gabinete onde, recordo, tinha uma secretária com um envelope endereçado ao Álvaro Cunhal. Foi aí, sem luz natural, que me disse que o meu nome não funcionava. Propôs que passasse a assinar Luís Peixoto. Pensando nisso, dei um passeio pelas ruas de Lisboa. Esse ainda era o tempo em que eu dava passeios. Anos mais tarde, no Jardim do Príncipe Real, sentei-me ao lado do Luís Pacheco. Falou-me com aquela voz que eu já conhecia de documentários do segundo canal. Queixou-se do tamanho das letras dos livros. As lentes diminuíam-lhe os olhos e ria-se. Enquanto ele falava das gajas, eu lembrava-me da minha terra e da vista desde a janela do meu quarto, a igreja lá ao fundo.
Depois pediu-me desculpa por ter dito numa entrevista que um livro meu era uma merda. Eu tinha lido a entrevista. A frase em que ele afirmava que o meu livro era uma merda, por estas palavras, estava em destaque. Desta maneira tive o Luís Pacheco à minha frente, no Jardim do Príncipe Real, a pedir-me desculpa, a dizer-me: não leva a mal. Anos antes, tinha lido Comunidade e estava ali a ouvir aquele homem que em tantos aspectos me lembrava ao meu padrinho. Era um homem que queria contar histórias, sabia muitas. Ontem li no rodapé do telejornal que vão leiloar o espólio do Luís Pacheco. No Brasil, se eu não disser nada, toda a gente escreve Luís com Z. José Luís Peixoto. Tem dezenas de resultados no Google. Todos se referem a mim e todos provêm do Brasil. Um Z é um S ao contrário, sem curvas, com retas e ângulos. Em 2013 estive numa entrevista de televisão com José Saramago. Nas várias vezes em que ele se dirigiu a mim, houve uma em que diretamente me chamou José Luís Pacheco. Em todas as outras ia para dizer Pacheco, mas corrigiu para Peixoto, assim, Pacheioto. Na época, várias pessoas me falaram disso. É evidente quando se vê a gravação. A Hermínia Silva tinha um guitarrista chamado Pacheco. Parênteses, Mário Pacheco, grande guitarrista de fado. No meio dos fados, em momentos certos, dizia dá-lhe Pacheco. Essa tornou-se numa das suas frases de marca, que muita gente repetiu. Uma amiga da Andaluzia chama-me Pachocho, mas isso não vem agora ao caso. Há vários anos, também um embaixador fez-me uma extensa apresentação. A sala estava semi-preenchida por senhoras de vestido muito direitas nas cadeiras. Era possível que alguma tivesse chapéu. Havia uma ambiência decente paroquial. As palavras do embaixador faziam eco. A cada dado da minha biografia acrescentava as suas considerações pessoais. Ninguém suspeitava do mundo que existia lá fora. Depois do embaixador seria a minha vez de falar. As suas palavras, vagamente sobre mim, eram como uma contagem decrescente. O seu discurso começou a dirigir-se para um fim. Sentia-se. Era como uma cantiga para o fim. Percebia-se que estava a terminar. E, estendendo-me a mão, o embaixador disse: é com muito prazer que vos deixo o José Luís Pacheco. Talvez o José Luís Pacheco seja um heterónimo que ainda desconheço, ou talvez eu seja um heterónimo dele, e tudo isto seja uma espécie de quinta dimensão, como na série de TV. Se assim for, talvez o José Luís Pacheco tenha escrito aqueles livros de que muitas vezes me falam, o outro olhar, o aquele olhar, o um olhar. Talvez seja também ele o autor de Mordeste-me, essa obra acerca da qual uma senhora me fez perguntas na Feira do Livro de Leiria. Ou, claro, o afinador de pianos, o rapaz em ruínas, a casa em ruínas. Dá-lhe, Pacheco. E depois tem aqui o autógrafo do Saramago. Cada uma destas três partes, como eu disse, 6 anos, 14 anos e 36 anos, tem aquilo que se pode dizer uma ilustração, sendo que acaba por ser uma ilustração com texto, sempre. Neste caso, é aqui esta dedicatória a José Luís Pacheco. No caso dos 14 anos, tem uma reprodução de, como é que é de dizer, de uma entrevista numa fanzine de música pesada a uma banda que eu tive, e vem junto no texto que conta a história dessa banda. Eu agora não estou aqui a encontrar, mas para isso é que serve o índice também. Portanto, fica aqui na página, parece-me 204. Só um momento. Não estou habituado a livros tão grandes. E que é isto? A banda chamava-se Hipocondríacos e pronto, diz aqui umas coisas bastante cretinas, mas que na altura nós achávamos que faziam muito sentido. E são engraçadas. Se quiserem saber a resposta, por exemplo, a perguntas como: qual a vossa opinião acerca da bófia e da religião? Podem então dirigir-se à página 204. E na primeira parte tem aqui uma imagem das notas do último período do primeiro ano, da primeira classe.
das notas que eu tive. Na verdade, este livro, durante algum tempo, durante o tempo em que eu ainda não tinha começado efetivamente a organizar, eu pensei em chamá-lo, aqui uma expressão retirada destas notas. Porque aqui, quanto ao comportamento, a minha professora, que se chama Arcângela Oliveira, embora não esteja aqui assinado, mas diz no fim. Quanto ao comportamento, ela dizia: o comportamento no recreio é bom, mas na aula o aluno é irrequieto e falador. E eu pensei em chamar o livro Irrequieto e Falador, porque em muitos aspectos foram dois adjetivos que ficaram na minha cabeça e que me definiram durante muito tempo na maneira como eu me via a mim próprio, como irrequieto e falador. E não apenas no aspecto positivo desses adjetivos. Eu não me via apenas como, claro, sou uma pessoa muito irrequieta. Não, irrequieto também pode ser mau, e eu via como mau, e falador também bastante. E normalmente o falador é algo que eu tenho vindo a perceber, acaba por estar muito ligado também ao escritor, o falador e o escritor. Língua portuguesa: lê corretamente e com a entoação própria. Interpreta bem por escrito e oralmente. A letra é legível. Domina bem todas as noções gramaticais. Muito obrigado. Pronto, existem textos de diversa natureza. Estou a abrir, por exemplo, aqui um texto que se chama Impossível é Não Viver, que foi um texto, por exemplo, que foi escrito para um jornal que foi distribuído no 1º de maio deste ano, e que tem a ver justamente com esta situação em que vivemos. Até vos posso dizer que uma das grandes coisas que me aconteceu este ano, assim, um daqueles marcos que eu não vou esquecer, foi o facto deste mesmo texto ter sido traduzido em grego e ter sido lido na Praça Sintagma em Atenas, o que me deixou, não é, muito, muito contente e muito... Não é? Pronto, imaginem como é que uma pessoa se sente, não é? Foi como eu me senti, dessa maneira. Como é que uma pessoa se sente, não é? Sabendo o que é mais do que comovido, porque é transcendente, é impressionante, é ter, mesmo que seja um grãozinho de pó, é um grãozinho de pó no centro de algo que é muito marcante para os tempos que vivemos e para este momento. Queria-vos ler um texto que é muito curto e que é um dos textos que tem a ver com... Curiosamente, foi um texto que foi publicado nessa revista que eu falava antes, a Time Out Lisboa, que é uma revista onde discretamente tenho conseguido publicar ali uma coluninha muito pequenina que para mim é assim muito... dá-me muito prazer escrevê-la, porque ninguém me fala nela e eu sinto que estou ali a escrever, não sei bem para quem, mas para alguém, e isso é bom. Alguém deverá ler. E este texto, pronto, é mais um exemplo, porque à sua maneira estes dois textos que eu li falam de assuntos que são muito pessoais. Este também, mas é um outro assunto. Chama-se Alma. A minha avó era uma mulher do campo. Passou a mocidade e a vida adulta a trabalhar no campo, na terra. Chamava-se Joaquina Pulguinhas. A minha avó escrevia cartas muito devagarinho. Com letra tremida, escrevia o nome dos netos nos embrulhos dos presentes. Em casa, viúva, reforma de 30 contos, sozinha, começou a ler livros. Não sei quanto tempo demorava a lê-los, mas sei que os lia com o esforço da atenção, palavra a palavra. Gaivotas em Terra, de David Mourão Ferreira, foi o livro que a minha avó deixou a meio quando morreu. Na verdade, deixou-o a meio alguns meses antes,
quando deixou de reconhecer as pessoas, quando começou a dizer frases sem sentido. Assinalado por um marcador, esse livro permaneceu durante meses sem que ninguém lhe mexesse, ao lado da sua cama. Foi aí que o voltámos a encontrar. Quando entramos nessa casa, onde ainda estavam todas as suas coisas, mas onde nunca mais estaria a sua presença. Imagino agora as palavras desses contos, a entrarem na minha avó e a afastarem-se no início da senilidade, no cinzento, no desconhecido, na incompreensão ou numa compreensão que será sempre inacessível, num segredo dela. Imagino essas palavras a fragmentarem-se e a transformarem-se noutra matéria, mais livres talvez, como gaivotas, sim, como gaivotas, a planarem, a deixarem de ter limitações, a deixarem de ter idade, como num mundo mais leve e mais justo, como se deixassem de ter corpo e de repente tivessem todas as possibilidades do céu. A minha avó. Olhem, a propósito, já que estamos aqui na nossa conversa também tão íntima, a propósito de grandes emoções, ontem também tive uma grande emoção. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver uma reportagem que fizeram na SIC sobre uma peça de teatro em Trás-os-Montes. Para mim foi muito impressionante porque eu escrevi essa peça de teatro e foi muito impressionante para mim imaginar que aquelas palavras chegaram às pessoas de onde elas realmente nasceram. Queria-vos ler aqui mais um texto já agora. Já não sei se estiver bem, se não também, pronto, podem fazer perguntas ou eu posso falar assim em delírio como eu costumo. Podemos fazer algum dessas coisas. Mas já agora gostava de vos ler um texto que tem a ver também com a minha avó. Enquanto estava a ler este, lembrei-me do outro. Mas para isso eu precisava de o encontrar. Aqui às vezes é difícil porque, por exemplo, neste momento tinha aqui... está aqui. Pensei que... O texto chama-se Sim significa não. E começa com esta frase lírica. A única vez em que estive na presença da atriz Alexandra Lencastre foi em 1995. O país atravessava um período de alegre contestação. Toda a gente que eu conhecia estava contra o governo e março, a confiar na minha memória, não tinha sido demasiado frio ou chuvoso. Se Portugal fosse um carro, bastava destravá-lo e deixá-lo deslizar. Não se vislumbrava a necessidade de esforçar o motor contra qualquer espécie de subida. Os penteados e os bigodes dos anos 80 estavam extintos. Os hipermercados prosperavam. Não tínhamos telemóvel ou internet, mas se estávamos destinados à felicidade, éramos felizes. Eu tinha 20 anos e estudava em Lisboa. Quem me via não desconfiava mais, realmente se desconfia de alguém com essa idade. Quando fui chamado para comparecer na pré-seleção num apartamento em Sete Rios, ao lado do Jardim Zoológico, custou-me a acreditar. Para mim, os concursos de televisão eram uma realidade distante. Eu era anarquista, vegetariano, punk-friendly e quase virgem. É certo que tinha autorizado a minha irmã a escrever o meu nome nos cupões, mas imaginava que concorressem milhares de pessoas e não conhecia ninguém que alguma vez tivesse participado num concurso de televisão. Eu nem tinha a certeza de que a minha irmã se lembrasse mesmo de enviar os postais, mas lembrava. Acordei cedo, faltei a uma aula e com um pullover cinzento, que ainda tenho, respondi às perguntas que me fizeram. Quando saí, não pensei se ia ser apurado. Pensei no almoço. Telefonaram poucos dias depois. Eu não estava em casa. Foi a minha irmã que atendeu. O concurso chamava-se Trocado em Miúdos. Havia palavras e crianças a tentarem explicá-las. Havia palavras e o seu significado mais inocente. Depois, quem acertasse nas palavras mistério ia acumulando pontos. Os parceiros dos concorrentes eram figuras públicas. A minha parceira foi a atriz Alexandra Lencastre.
Havia palmas gravadas e por isso sempre que chegava um momento de aplaudir, fazíamos o gesto, mas não podíamos fazer barulho. Sozinhos no estúdio, com as luzes e com as câmaras, passámos grandes períodos a bater palmas em silêncio. Creio que não haveria grande possibilidade de contestar a nossa vitória. Foi clara. Eu e a atriz Alexandra Lencastre sorrimos um para o outro e não voltámos a ver-nos. O prémio foi um fim de semana em Londres para 2 pessoas. A minha irmã agradeceu. Levantei o bilhete e os pormenores do hotel numa agência de viagens nas Olaias. À hora em que o concurso ia ser transmitido, a minha irmã, o meu cunhado e eu estávamos em frente à televisão. Tínhamos o vídeo ligado e uma cassete preparada. A minha irmã tinha o dedo sobre o botão REC do comando. Esperámos 2 horas. A minha irmã telefonou para lá. Sem aviso, o concurso tinha sido suspenso. Não cheguei a aparecer na televisão. Os bilhetes estavam guardados numa gaveta. Foi assim que viajei pela primeira vez de avião. A minha irmã tinha um guia de bolso e um plano exato para aqueles 3 dias e meio. Creio que estávamos convencidos de que nunca mais voltaríamos a Londres. À noite, chegávamos ao nosso quarto na Russell Square e não tínhamos forças para falar. No dia seguinte, acordávamos às 7 horas. Os dias eram longos, como quilómetros. No fim daqueles 3 dias e meio, éramos uma espécie de imigrantes. Um para o outro dizíamos, lá na Trafalgar Square ou lá no British Museum. Tínhamos feito tudo. Tínhamos a barriga cheia. E na minha segunda viagem de avião, regressávamos felizes. Trazíamos porta-chaves para todos, ímãs de frigorífico e chocolates. No aeroporto, as malas chegaram ao tapete rolante como nos filmes. Tínhamos um carrinho para levá-las. Seguindo as indicações para a saída, ao longe, começámos a ver o meu cunhado e o nosso pai. Ao longe, os nossos sorrisos chocaram com os seus rostos sérios. Logo nesse momento, percebemos que tinha acontecido algo. Foi o meu pai que nos disse que a nossa avó tinha morrido. Saímos do aeroporto e fomos para um velório quase deserto em Massamá. Caminhámos na direção da nossa mãe, órfã. A nossa avó estava deitada num caixão. Chamava-se Joaquina e a mim chamava-me o meu Zé Luís. Havia velas elétricas que se acendiam com moedas de 20 escudos. Nessa sala de uma igreja moderna passámos a noite. O enterro aconteceu no dia seguinte, já na nossa terra. Eu e a minha irmã não chegámos a contar as histórias da viagem a Londres. As fotografias foram reveladas e guardadas. Dessa maneira, aprendi uma lição que continua comigo. Dessa maneira, aprendi que há palavras que significam o seu absoluto contrário. Às vezes, sim significa não. Ainda vou ler mais um. Porque o que acontece é que, e eu espero que isto também possa dar um pouco a imagem do que efetivamente é este livro, porque uns textos lembram-me os outros, porque todos os textos acabam por estar ligados, existem muitas ligações entre os textos dentro deles. Por exemplo, esta foi efetivamente, e no livro também é, a minha primeira viagem de avião, que foi esta, depois de ter ganho um prémio num concurso de televisão, com a atriz Alexandra Lencastre, ir e vir, portanto, estar 3 dias com a minha irmã em Londres. Mas depois existem aqui textos sobre um momento em que as viagens começaram a ser algo muito, muito, muito presente na minha vida. Eu nunca imaginei, não é, que fossem tão presentes assim. Ainda ontem eu cheguei de Marselha, que eu nem sequer sabia que existe voo direto para Marselha. Ficou a saber. Nunca tinha ido a Marselha também. E aproveito para vos dizer que é lindo e que estava ótimo tempo. Mas não fui a Marselha, curiosamente, participar num encontro de escritores de países do Mediterrâneo. E foi muito interessante também, estava há pouco a falar da Praça Sintagma, foi muito interessante para mim, pessoalmente, estar num encontro de escritores onde havia escritores de países como o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Síria, não é? Também num momento como este. Mas então, desde aquela viagem até esta,
que é uma outra de um texto que se chama Aeroporra. É uma palavra nova. Zé Luís, não vale a pena continuares a procurar o amor em aeroportos. Toda a gente tem um avião para apanhar. Até tu tens um avião para apanhar. Na extrema coincidência de a pessoa por quem te interessares estar à espera do mesmo avião que tu, o mais certo é que ao aterrarem tenham destinos completamente diferentes. Tu estás a ir encontrar-te com pessoas que não conheces num lugar que não conheces. Ela está, por exemplo, a chegar a casa. Além disso, o mais habitual e provável será que as malas dela cheguem muito antes do que as tuas e as vejas a afastar-se, empurrando o seu carrinho, enquanto tens a intenção de lhe estender o braço. Mas não o fazes e apenas constróis essa imagem mentalmente. Não, Zé Luís, não é a luz que as faz parecer mais atraentes. A claridade branca dos aeroportos, o ar-condicionado, nunca beneficiou ninguém. És tu, são os teus olhos de fantasma, criatura destacada do mundo. Podes ver, mas não podes tocar. Se lhes disseres alguma coisa para além do por favor, please, obrigado, thank you, não serás ouvido. A tua voz, Zé Luís, existe sobretudo dentro de ti, mas isso já sabes, claro. Seria muito difícil que não o soubesses. E mesmo quando chegas, quando pensas que chegas, telefonas a alguém que se surpreende. Estás cá? Pensava que não estavas cá. Não chegas nunca, Zé Luís. Quando fizesse escala num aeroporto, sim, Frankfurt, Zurique, Munique, Londres, Paris, Milão, São Paulo, Nova Iorque, não olhes para a rapariga da caixa que te vende uma senha e que te devolve o troco. Esse é o teu erro. Não interessa a forma dos seus olhos, nem se lhe distingues um sorriso, nem o tom da pele, nem o seu pescoço. Não te imagines a deslizar as costas dos dedos no seu pescoço. Não imagines nada. Queres tomar um café? Então pede um café. Zé Luís, vai lá e pede um café. Coffee. Depois, transforma-te em sueco. Não olhes a rapariga da caixa nos olhos. Agradece. Obrigado, thank you. Apenas. Sempre sueco. Leva o café na pequena bandeja e senta-te. Não vejas as pessoas que estão à tua volta. Não as descrevas para dentro de ti. Ao fazê-lo, estarás a transportá-las para o teu interior. E sabes bem, esse caos já está sobrepovoado. Zé Luís, procura o terminal de onde parte o teu voo. Segue as setas. Olha apenas para as setas, as letras, os números. Depois procura o portão de onde parte o teu voo. Não procures amor no ecrã das partidas. Procura nomes de cidades e horários. Quando chegares ao lugar de onde vais partir, senta-te e espera. Não olhes em volta, Zé Luís. Pode algum olhar cruzar-se com o teu e depois já sabes. Inventas tanto. Se andas sempre a carregar esses livros todos, a derrotar as costas, porque não lês um pouco? Vais ver que o tempo passa depressa. Depois, no interior do avião, também passará depressa. Agora, até as viagens de 10 horas passam depressa. Tudo se aprende, Zé Luís, até a ser sensato, sobretudo quando as circunstâncias te obrigam. Por isso, não procures o amor em aeroportos. Procura aftershave no free shop. E se passar uma hospedeira e olhar para trás, diretamente para ti, se voltar a olhar e voltar a sorrir, lembra-te que deve trabalhar na Emirates, deve ir para o Dubai e que as probabilidades de revê-la são 0. Mas ainda mais a sério, se aquela rapariga da cafetaria que está sentada na mesa ao lado com um vestido de alças, se ela se virar para ti e disser olá, hello, fins que não a ouves. Zé Luís, peço-te que continues a fazer aquilo que estiveres a fazer, nada, que continuas a brincar com os dedos, continues com o olhar embaciado numa cor ou em várias cores. Bastará olhares para ela uma vez. As drogas e as mentiras são assim. Se olhares para ela, se responderes olá, hello, salut, hola, tchau, bok, hey, sabes o que vai acontecer? Ela vai sorrir para ti e tu, claro, de certeza absoluta vais sorrir para ela e vão conversar. E não interessa aquilo que ela diga, não interessa a vida que tenha para te descrever em meia dúzia de frases escolhidas. Também tu vais descrever uma parte ínfima da tua vida na mesma meia dúzia de frases. E esses esboços de vida vão parecer 2 peças de Lego que encaixam na perfeição. E os vossos nomes vão parecer lindos lado a lado. Zé Luís e Paloma. Zé Luís e Brigitte. Zé Luís e Gélica Maria. Trocam endereços de e-mail, claro. Mais tarde irás venerar o papelinho onde ela escreveu o seu contacto. Irás olhar para ele dezenas de vezes. Depois, se ela for escandinava ou se estiverem embriagados, despedem-se com um beijo nos lábios. Metaforicamente, não vais precisar de avião para voar. Num instante, vão passar-te pela cabeça todas as possibilidades de não apanhares o avião que tens para apanhar e ires com ela. Mas é impossível, claro.
não há possibilidade de comprar bilhete para um voo que vai partir daí a 5 minutos. Aqui já fechou há muito. Além disso, as tuas malas já estão no porão do avião que tens de apanhar. Ai, Zé Luís, só te metes em porras. Já vais tendo idade, mas para aquilo que interessa ainda estás muito longe. Por isso, escuta bem estes 3 conselhos que tenho para ti. 1. Não vale a pena continuares a procurar o amor em aeroportos. 2. Onde quer que estejas, telefona todos os dias aos 3 filhos. 3. Escreve livros e cala-te. E pronto. Há aqui diversas coisas neste livro. Estou aqui a ver por exemplo, um texto que se chama também, pronto, um pouco amoroso, embora metaforicamente, que se chama Zé Luís ama Clarice e que tem a ver com uma escritora brasileira que é a Clarice Lispector e que é uma escritora, pronto, que eu gosto muitíssimo. E esse texto é seguido de um texto em que, de certa forma, reescrevo o início do seu romance mais conhecido, que é a Paixão segundo GH, e isso é algo que acontece ao longo de diversos pontos do livro. Aqui, por exemplo, é a reescrita do Estrangeiro de Camus, de Albert Camus. E existe também a reescrita do livro O Idiota, de Dostoiévski. Existe, por exemplo, mas tudo isso vem entroncado. Por exemplo, há esse do Dostoiévski surge a seguir a um texto que se chama Scrabble, em que, depois, numa noite de Natal, estou eu e as minhas irmãs, naquele morno quente, em casa, a jogar Scrabble com o Dostoiévski, justamente, que supostamente está apaixonado por uma das minhas irmãs. Este aqui, da reescrita do Estrangeiro, vem a seguir a um texto que se chama Aquilo que fiz depois de ler certos livros franceses, em que diz aquilo que eu fiz depois de ler as memórias de Adrienne da Marguerite Yourcenar, Uma cerveja no inferno de Rimbaud, Viagem ao fim da noite de Céline, A religiosa de Diderot e O Estrangeiro. Existe também a reescrita de uma parte das Cidades Invisíveis do Calvino. Existe pronto, o livro é longo. Eu acho que vale o preço. Se quiserem comprá-lo, acho que não se vão arrepender. Se quiserem pedi-lo emprestado, também se calhar pode ser que valha a pena. Todas as partes começam com um diálogo. A primeira parte dos 6 anos começa com um texto que se chama Conversa com o André. O André é o meu filho mais novo. A segunda parte, que é 14 anos, começa com um texto chamado Conversa com o João. O João é o meu filho mais velho. A terceira parte dos 36 anos começa com um texto chamado Conversa comigo próprio. Eu sou eu próprio. Eu entendo bem que tenhas de escrever sobre alguma coisa, mas por favor, não escrevas sobre mim. Porquê? Porque prefiro dissolver-me na história do mundo. Um grito que chega ao silêncio, percebes? Um grito que chega ao esquecimento. Quem me conhece, conhece-me. Os outros não existem. Assim, se escreves sobre mim, os outros começam a acreditar que me conhecem também, o que é mentira. No fundo, não quero que escrevas sobre mim porque não quero que pactues com uma mentira. Só por isso? Não, claro que não. Ser o objeto da tua escrita não é como ser o modelo de um quadro, não é como deixar que captes a minha imagem, não é passar algumas horas imóvel e já está. Ser o objeto da tua escrita é ter a minha biologia alterada, é sentir um ligeiro enjoo, um mau gosto na boca, como se tivesse acabado de acordar e tivesse bebido vodka na noite anterior. Sempre assim, durante dias, durante meses, anos, durante a vida toda, como se tivesse acabado de acordar e tivesse bebido vodka na noite anterior. Compreendo, mas não concordo. Não precisas concordar, basta que compreendas e respeites. Sempre te respeitei. Não disse o contrário. Adoro este desculpem lá. Olha, escreve aquela citação do Wittgenstein. Não me digas o que devo escrever. Se escreveres sobre mim,
Estou, de certa forma, a dizer-te o que deves escrever. Ao ser como sou, determina as palavras que vais utilizar. Só poderás utilizar as palavras que me dizem. Ficarás privado de usar um grande número de palavras que não fazem parte de mim, nem de nada que sejam os meus movimentos, nem de nada que eu toque com a minha ação, ou sequer com um pequeno resto da minha identidade. Essas palavras, signos, só poderão ser usadas se não tiveres qualquer compromisso com a verdade ou se fores incompetente. Para ti, tudo é sempre muito simples. E é simples, é mesmo simples. Se não tiveres qualquer compromisso com a verdade, não estarás a escrever sobre mim. Mesmo que acredites que estás a escrever sobre mim, poderás estar a escrever sobre, por exemplo, um candeeiro. Mas o que é a verdade? A verdade é o meu cu. Porquê é que fazes perguntas idiotas? Desculpa, continua. Continuando. Se fores incompetente, não conseguirás escrever sobre mim. Serás como uma criança a quem pedem para desenhar a mãe. A própria criança se apercebe de que aqueles riscos não são a sua mãe. Os lábios dela não são o risco. O nariz dela não é um risco. Os olhos dela não são dois pontinhos cegos. Então, a criança culpa-se a si própria e julga-se incompetente, não percebendo que a sua mãe, aquilo que para ela é a sua mãe, é impossível desenhar. Então, mesmo que eu queira, não posso escrever sobre ti. Não consigo. É isso? Não, não foi isso que eu disse. Se fosse assim, não te pedia para não o fazeres. Deixava-te andar. Chamava-te passarinho e deixava-te andar. Passarinho? Ou pardal? Olha, porquê é que não usas aquela citação do Wittgenstein? Qual citação? Aquela que tens na porta do frigorífico. Se começares com uma citação ainda por cima do Wittgenstein, verás que é como se já estivesse meio trabalho feito. Os leitores vão considerar que tens um alto nível intelectual e vão querer associar-se a ti. Vão querer dizer que já te leram, porque vão estar convencidos de que, desse modo, também eles demonstram um alto nível intelectual. Na realidade, nem é necessário que cites o Wittgenstein. Basta que refires o seu nome. Assim, Wittgenstein. É claro que mais tarde começarão também apenas a referir o teu nome. Muito poucos te lerão realmente, mas aqueles que importam, professores universitários, críticos, júris de prémios literários, mas o teu nome será referido. É isso que importa, não é? Sim, é isso que importa. Como vês, não há motivo para escrever sobre mim. Enganas-te. Há motivos fortes para escrever sobre ti. Mais uma vez? Quais? O primeiro motivo é o amor. Piegas, não tens nada melhor do que esse sentimentalismo básico. O segundo motivo é que estou grávida de ti. Como aconteceu isso? Não tivemos nenhum contacto a esse nível e, além do mais que eu saiba, os homens não engravidam. Se a lógica explicasse tudo, a felicidade poderia ser calculada. A lógica é sempre o mais fácil, é sempre o caminho mais simples. Infelizmente, o mundo não se compadece com essas invenções. Mas o que há para além da lógica? Há o teu medo, toda a extensão do teu medo. E há muito mais. Esse também é um dos motivos pelos quais quero escrever sobre ti. Explica. Como tentaste dizer quando falaste sobre o compromisso com a verdade e a incompetência, escrever sobre ti será sempre escrever sobre mim. Definir-te implica muito antes definir-me. Egocêntrico. Desculpa, não ouvi. Podes repetir? Egocêntrico. Chama-me o que quiseres. Piegas, egocêntrico. Tanto me faz. O mundo não se compadece com os teus medos e com as tuas inseguranças. Vou escrever sobre ti porque és o único assunto. E no fundo vais escrever sempre sobre ti, não é? Sim, no fundo vou sempre escrever sobre mim. Obrigado. Desculpem se ficou um pouco assim confuso, porque como era eu a falar comigo próprio, não soube muito bem fazer as duas vozes com que falo a mim próprio. Mas já agora, pronto, eu já estou aqui a pensar em terminar há algum tempo, mas não resisto em ler-vos só mais, agora é só mesmo um parágrafo, já nem é um texto inteiro. Um parágrafo de um texto que fala justamente de uma voz, e de uma voz que é uma voz importante, que é a voz com que lemos a nós próprios. Gostava de encontrar. Isto devia ter um índice também alfabético.
Chama-se A Voz que me Lê, ou alguma coisa assim parecida. Desculpem lá. Também esta é a primeira assim, apresentação que eu estou a fazer deste livro, por isso... Perdão, qual é o número? 149. Muito obrigado. Também confesso que ainda não tive assim... Já folhei muito o livro, mas ainda não andei assim muito a lê-lo mesmo. Pronto, olha, este ainda surge na primeira parte. E o texto chama-se A Voz que Ouço Quando Leio. E diz o seguinte: quando leio, há uma voz que lê dentro de mim. Paro o olhar sobre o texto impresso, mas não acredito que seja o meu olhar que lê. O meu olhar fica embaciado. É essa voz que lê. Quando é séria, ouço-a a falar-me de assuntos sérios. Às vezes sussurra-me, às vezes grita-me. Essa voz não é a minha voz. Não é a voz que em filmagens de festas de anos e de natais vejo sair da minha boca o movimento dos meus lábios. A voz que estranho, por num rosto parecido com o meu, não me parecer minha. A voz que ouço quando leio existe dentro de mim, mas não é minha. Não é a voz dos meus pensamentos. A voz que ouço quando leio existe dentro de mim, mas é exterior a mim, é diferente de mim. Ainda assim, não acredito que alguém possa ter uma voz que lê igual à minha. Por isso é minha, mas não é minha. Mas claro, não posso ter a certeza absoluta. Não só porque é uma voz indescritível, não só porque uma voz é indescritível, mas também porque nunca ninguém me tentou descrever a voz que ouve quando lê e porque eu nunca falei com ninguém da voz que ouço quando leio. Perante um jornal, a voz lê-me pedaços de notícias. Começa a ler e desinteressa-se. Rasga pedaços de textos ou de títulos que me lê sem organização. Quando caminho pela rua, a voz diz-me frases pintadas nas paredes, diz-me palavras que brilham em letreiros iluminados. Caminho e a voz vai falando comigo. Não lhe respondo, porque não sei como falar com ela. É uma voz de falar. Penso que é uma voz que não ouve. Abre romances e a voz é paciente a explicar-me paisagens que nunca vi, árvores, estradas, horizontes. Quando me fala de pessoas e de coisas verdadeiras, volto atrás. Ao repetir-me um texto, a voz detém-se mais em cada palavra, pronuncia cada sílaba, para em frases e repete-as, porque quer que eu as entenda completamente. Eu, que não sei se entendo, ouço-a admirado com as palavras, etc. Não, como diria a minha sobrinha, não quero dar-vos seca. Dar seca, não é? Conceito poético. Não sei também que horas são. Não sei se têm coisas assim para fazer. Mas em relação a este livro, como eu vos disse no início, tudo o que eu disser é insuficiente. Para mim, foi muito importante reuni-lo. Sinto que o fiz num momento bom para mim, em relação àquilo que eu prevejo que venha a ser a minha vida, porque é um livro de vida, é um livro de... é um momento na minha vida. Agora estou preparado para o que há de vir, e também estou em paz e reconciliado com aquilo que passou. Naturalmente, estas escolhas que eu fiz foram um pouco aleatórias. Podia ter lido textos de outra natureza, mas lá está. É uma tarefa inglória, não dá para descrever o livro. Eu só espero que possam ter vontade de o ler, e se isso acontecer, espero que encontrem alguma coisa de valor, porque foi o que eu tentei colocar nele. Bem, pronto, olham para mim dessa maneira, eu não sei mesmo o que é que é de dizer.
há aqui, naquele texto que eu falava há pouco da Biblioteca de Sintra, e estou ali a ver a Raquel, que estava comigo lá na biblioteca. Também a Raquel. Ninguém sabe quem é a Raquel. Só a própria Raquel é que sabe quem é a Raquel. Há aqui dois excertos desse texto que eu fiquei muito contente no momento em que os escrevi, porque senti que, pronto, sem grande modéstia, se calhar, senti que eram pequenos poemas. Às vezes é possível ter poemas dentro de textos de prosa. E então eu vou ler esses dois excertos, que são excertos que falam sobre livros. Um deles diz assim, e um deles eu até o utilizei aqui numa parte que é a editora, esta editora, a Quetzal, publica sempre uma página aqui com um excerto do livro, e eu escolhi um desses excertos, que não foi este que eu vou ler agora, mas que diz o seguinte: os livros, esses animais sem pernas, mas com olhar, observam-nos mansos desde as prateleiras. Nós esquecemos-nos deles, habituamos-nos ao seu silêncio, mas eles não se esquecem de nós, não fazem uma pausa mínima na sua vigia, sentinelas até daquilo que não se vê. Desde as estantes, ou pousados sem ordem sobre a mesa, os livros conseguem distinguir o que somos, sem qualquer expressão, porque eles sabem, eles existem sobretudo nesse nível transparente, nessa dimensão sussurrada. Os livros sabem mais do que nós, mas sem defesa, estão à nossa mercê. Podemos atirá-los à parede, podemos atirá-los ao ar, folhas a restolhar, ar, e vê-los cair, duros e sérios, no chão. E o fim desse texto diz: os livros, esses animais opacos por fora, essas donzelas, os livros caem do céu, fazem grandes linhas retas e ao atingirem... Os livros, esses animais opacos por fora, essas donzelas, os livros caem do céu, fazem grandes linhas retas e ao atingir o chão, explodem em silêncio. Tudo neles é absoluto, até as contradições em que tropeçam. E estão lá, aqui, a olhar-nos de todos os lados, a hipnotizar-nos por telepatia. Devemos-lhes tanto, até a loucura, até os pesadelos, até a esperança em todas as suas formas. E agora, muito obrigado. Obrigado.